Tem uma frase que meu sócio adora dizer que é na corrida do ouro quem ganha dinheiro é quem vende pá e picareta. Fazendo uma analogia com o que a gente está vivendo agora no mundo da inteligência artificial, quem vende as soluções, ou seja, quem vende as ferramentas, é bem provável que vai ganhar mais dinheiro do que quem desenvolve a própria inteligência artificial. É bem controverso isso, olhando para o que a gente está vivendo de inteligência artificial. É difícil da gente ver a gente mesmo desenvolvendo inteligência artificial como OpenAI, DeepSeek, mas se a gente sabe que existem diversas soluções que a gente pode vender para os nossos clientes, a grande pergunta que fica é como que a gente consegue trazer boas soluções, encontrar bons clientes e ganhar dinheiro com esse mercado. E olhando para isso, eu decidi fazer esse vídeo que vai te ajudar a conquistar os seus primeiros 10 mil reais de contrato. Algo que a gente fez aqui dentro da empresa e algo que eu posso te falar baseado no que a gente vive aqui dentro da Turbo. Então, olhando para isso, eu vou trazer alguns princípios que você pode aplicar dentro da sua empresa a partir de agora. Então, como eu gosto de fazer aqui dentro do meu canal, eu vou te convidar a se inscrever e a curtir se você achar que faz sentido e que esse vídeo de fato agregou para você. E por outro lado, como praxe que eu já tenho feito aqui nos outros vídeos aqui do meu canal, eu gosto muito de compartilhar a minha tela, porque primeiro eu organizo isso em um mapa mental para entender como que eu gero mais valor para você, e segundo, você pode revisitar esse conteúdo como se fosse uma verdadeira aula, onde você vai rever esse conteúdo e aplicar dentro da sua empresa. Então, vindo aqui para o meu mapa mental, a primeira coisa que a gente vai pensar é em canal de aquisição e nicho. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente começou a nossa agência lá atrás, quando a gente tinha ainda nossos primeiros 20 clientes, hoje a gente já tem mais de 300 clientes operantes e ativos aqui dentro da empresa, eu posso dizer que a gente tentava atacar vários clientes no começo, e quando a gente definiu um segmento de atuação, que foram os e-commerce, a gente começou a crescer mais o nosso negócio. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para você que está começando a sua jornada, ou você que está precisando aprimorar a sua jornada de vendas de soluções de inteligência artificial, é você olhar primeiro para canal de aquisição em um nicho específico. E a primeira coisa que você precisa entender aqui dentro é uma definição de um segmento específico. Porque quanto mais você tenta vender para todo mundo, menos você vende. E aí, quando você escolhe um nicho e você se aprofunda e tem detalhes sobre os desafios dele, você com certeza vai conseguir vender mais para essas pessoas. Então, olha que loucura que aconteceu comigo na semana passada. Um grande amigo meu que é médico, que é psiquiatra, que é um dos segmentos que eu decidi atender aqui, entregando soluções de inteligência artificial, ele me relatou, e ele é um cara super relevante no meio médico, ele me relatou que nunca tinha ouvido falar de CRM e não entendia como funcionava um CRM, como isso poderia ser benéfico para soluções que ele tem na gestão da clínica dele. Então, só pra gente recapitular e eu te falar o que eu vi ali na prática. Ele tem uma secretária que faz uma agenda para ele segunda, quarta e sextas-feiras, e ele faz toda a gestão dos dados e das informações dentro de uma planilha. Então, quando o cliente vai, quanto o cliente tem que pagar, qual que é a forma de pagamento, todos esses dados, toda essa gestão de clientes que a gente faz aqui no meio empresarial dentro de um CRM, hoje ele faz uma gestão dentro de uma planilha. Então, ele que já tem um volume relevante, fatura mais de 50 mil reais dentro da própria clínica dele, onde ele atende simplesmente sozinho e às vezes online, ele consegue ter um faturamento relevante, mas ele não tem uma gestão de vendas e pré-vendas e marketing muito bem feito. E a gente conversando, eu falei assim, Rafa, eu consigo trazer soluções que não só vão te ajudar a aprimorar a sua gestão, como vão te dar velocidade em atendimento aos seus pacientes. Porque o paciente que chega, principalmente pela especialidade dele, ele pode ser um paciente que tem uma necessidade muito grande. Ele é um paciente que ele quer uma velocidade muito rápida na resposta. Isso pode acontecer não só para esse meio médico, isso pode acontecer para nutricionista, isso pode acontecer para advogado, isso pode acontecer para indústrias que a gente atende aqui dentro da Turbo hoje. Mas quando a gente decidiu se aprofundar no entendimento das soluções e do que essa pessoa passa no dia a dia, naturalmente ficou muito mais fácil para a gente conseguir vender para outros médicos como o Rafael. Então, a partir desse diagnóstico, a gente olhou e falou assim, opa, tem muitos psiquiatras que a gente pode atender, tem muitos médicos que a gente pode atender, e por isso a gente vai focar nesse nicho, nesse momento. O que eu posso te dizer, a partir das evidências empíricas que a gente tem vivido aqui na Turbo, é que quando a gente fala de outbound, ou seja, quando eu vou prospectar esse cliente, quando eu olho para indústrias, o melhor canal que a gente tem encontrado bons clientes é no LinkedIn. E eu posso te dizer que não só indústrias, eu posso te dizer que também eu tenho encontrado os médicos no LinkedIn. Porque esses médicos que estão lá geralmente são donos de clínicas, e pra gente aqui dentro, pelo volume de pacientes que eles atendem, pra gente faz muito sentido.
Mas por outro lado, quando a gente vai prospectar para outras soluções, como por exemplo UGC, e quando a gente vai prospectar para e-mail marketing, eu também tenho utilizado muito o LinkedIn aqui dentro e tem dado muito certo. E por outro lado, eu não posso deixar de falar do Instagram, porque o Instagram é aquele mar aberto, onde a gente encontra várias pessoas e muitos nichos diferentes. Mas no Instagram é onde eu tenho a maior taxa de retorno. Então, se você hoje definir um nicho e a partir desse nicho você entender que você precisa prospectar esse cliente, que é um excelente caminho para você principalmente começar, olhe para esses dois canais, onde você vai mandar um direct no Instagram e aonde você vai mandar uma solicitação e uma conexão lá no LinkedIn. O que eu entendi a partir das evidências que a gente viu aqui dentro da Turbo? A gente começou a prospectar esses médicos e a gente se passava por cliente para entender a velocidade na resposta, como essas pessoas estavam organizadas e se elas estavam utilizando de alguma inteligência artificial ou de algum bot. A partir disso, era a nossa chave de entrada, ou seja, a nossa porta de entrada para chegar naquele cliente. Então, tendo uma dor, eu levantava a mão para esse cliente e aí o meu time, a partir disso, tinha uma alta taxa de resposta e que naturalmente vai se converter em reuniões posteriormente. E depois o que você pode fazer é o inbound. Então, se você está pensando em investir em aquisição, eu posso te dizer tranquilamente que você pode investir no funil direto com AI. É algo que a gente tem feito aqui na Turbo. A gente começou com um funil investindo cerca de 5 a 10 mil reais no primeiro mês. A gente teve um ROAS muito legal nessa primeira campanha e a gente, a partir de agora, está aprimorando o nosso funil, entendendo a partir disso que a gente fez, como é que a gente aprimora. Nas soluções de performance, a gente já faz isso para os nossos clientes, ou seja, a gente roda um mês, entende o que deu de retorno e começa a aprimorar o nosso funil. A mesma coisa a gente está fazendo aqui dentro da Turbo, testando página, testando comunicação e, por outro lado, o mais interessante é que quando a gente utiliza IA e quando a gente vende a IA, a gente coloca o cliente dentro daquela cadência e o cliente entende que ele está conversando com uma IA e ele já começa a ter uma degustação desse funil. Então, eu posso te dizer que a primeira coisa que a gente tem feito aqui dentro da Turbo hoje é testar esses dois canais e, a partir disso, ir aprimorando as nossas métricas do nosso funil. E o que eu, de fato, estou buscando fazer, como eu falei lá no início? Eu estou buscando médicos, eu estou buscando psiquiatras, eu estou buscando psiquiatras que têm mais de 20 consultas por semana. Então, se eu pudesse definir quem que é o meu cliente ideal hoje, são essas pessoas que cumprem esses pré-requisitos que eu acabei de dizer, médicos, psiquiatras e que tem mais de 20 consultas por semana. Porque a partir daí já justifica para essa pessoa ter um investimento nas soluções que a gente tem aqui na Turbo de inteligência artificial, principalmente quando eu conecto o CRM com minhas réguas de comunicação e a partir daí eu começo a ter uma diferenciação na minha entrega. E por ter esse profissional aqui dentro, quando eu vou buscar um outro profissional da mesma especialidade, naturalmente eu já tenho um rapport com esse cliente. Então, é isso que a gente busca fazer aqui, olhando para o nosso primeiro ponto, que é canal de aquisição e nicho. E quando a gente avança, é muito importante eu pensar em como que eu fecho esses clientes. Então, a primeira coisa que eu falei para você é, você precisa focar em entender quem é que você vai prospectar, quem é que você vai trazer para dentro do seu funil. O grande lance depois é você pensar em como que você vai converter essa pessoa em um cliente que vai pagar suas soluções. Só para você ter ideia, apesar de eu não estar buscando ativamente clientes aqui que são voltados para o ramo educacional, chegou um cliente aqui na nossa empresa na semana passada buscando uma solução de inteligência artificial que a gente fez uma proposta de 70 mil reais de implantação mais 5 mil reais de mensalidade para manter esse sistema ativo. Olha que interessante. Esse cliente, a gente conseguiu fazer uma proposta maior do que tudo aquilo que a gente já fez de implantação até hoje para qualquer outra solução única. Então, quando a gente faz um diagnóstico bem feito, a gente percebe que a gente tem a capacidade de fazer um diagnóstico no qual eu entendo soluções que vão além daquilo que o cliente está pensando, ou seja, o cliente ele me traz uma visão, eu vou lá e vou prospectando, ou seja, vou aprimorando, vou afunilando, vou pensando em mais coisas daquele cliente e por saber e por ter um diagnóstico melhor, o que acontece é eu entender das dores desse cliente e mostrar para ele que eu não sou um vendedor de template, o que é muito natural no nosso mercado de inteligência artificial. Por quê? A pessoa vai lá no N8N, ele busca uma solução pré-buildada, já tem lá um monte de soluções, tem mais de 1.000 ou talvez 2.000 soluções que as pessoas sobem lá. Essa pessoa olha e fala assim, essa solução aqui eu faço scrapping do Google, essa solução aqui eu faço scrap do LinkedIn, essa solução aqui eu tenho atendimento automático no WhatsApp. Beleza, muito válido você fazer isso no começo.
Mas quando você faz um diagnóstico com mais profundidade do seu cliente, você vai perceber que ele tem uma jornada inteira que ele poderia ter a sua solução. E por ter uma solução que tem um pouco mais de complexidade, você vai poder cobrar às vezes 10 vezes mais caro. Porque essa solução que eu cobrei 70 mil de setup é muito diferente da solução que eu venho cobrando 7 mil de setup dos meus clientes. Então olha a capacidade da gente cobrar 10 vezes mais caro por eu ter um diagnóstico bem feito. E sem dúvida, se eu pudesse olhar para uma coisa depois que esse cliente está dentro de uma reunião, é executar um diagnóstico muito bem feito. Não se exime de fazer perguntas para o seu cliente, faça perguntas, porque na hora que você estiver fazendo perguntas, esse cliente vai entender que você está fazendo um diagnóstico assim como um médico faz com o paciente. E quando você faz isso, você tem mais profundidade, você tem mais propriedade, inclusive, para montar uma proposta. E aí o diagnóstico bem feito, ele tem muito a ver com uma estrutura de vendas que mais dá retorno aqui para dentro da nossa empresa para todas as soluções. É onde eu faço uma R1 de diagnóstico e é onde eu faço uma R2, onde eu apresento uma solução para o meu cliente. Então, fazendo essa estrutura, onde eu passo 1 hora do meu dia fazendo uma reunião de pesquisa com esse cliente, depois eu vou para uma segunda reunião, 2 a 3 dias depois, e apresento uma solução no qual eu fiz um diagnóstico. Cara, essa é uma das melhores coisas para você ter uma maior taxa de fechamento. E aí, cara, dentro da R1 você pode usar exemplos. Então, o que a gente faz aqui dentro? Quando o cliente quer lá, por exemplo, um scrapping de Google, um scrapping de LinkedIn, ele quer linkar isso no CRM. Quando tiver no CRM, tiver nessa etapa, ele quer o relatório. Quando tiver o relatório, ele já quer um diagnóstico baseado no que já aconteceu. Ele quer um sistema que com aquilo ele faz uma precificação. Que são processos que ele já tem montado. Opa, aqui eu tenho solução. E aí eu já dou o exemplo, olha, para esse cliente eu já fiz isso, para isso daqui eu penso em fazer isso. Você pode me mandar esse documento? E aí quando esse cliente vai te dando mais informação, você já está com muito mais soluções para apresentar e o cliente ele pode decidir o que ele não quer comprar naquele momento. Mas agora ele já entendeu que ele pode ter mais soluções com você. E a possibilidade de você fazer um upsell, ou seja, ter uma solução mais completa daquela mesma solução, ou então você levar uma outra solução numa solução de cross-sell, fica muito mais interessante. E aí você vai fazer o que a gente chama aqui dentro de share of wallet. Ou seja, esse cliente ele tem capacidade de pagar 100 mil, mas ele hoje só está te pagando 7. Então você ainda tem 93 de spread para pegar da carteira dele. E aí você vai olhar para isso com muito mais carinho, porque você sabe que na mesa tem muito mais dinheiro para você pegar. E aí você tem que fazer perguntas sobre outras etapas, já falei sobre isso. Tenha templates como exemplo e você tem capacidade de vender produtos complementares, como por exemplo o CRM. Então foi o mesmo caso que eu trouxe lá do meu amigo. Cara, era um cara que fazia toda a gestão e todos os relatórios a partir de um Excel. Tudo que a gente fez foi implementar um CRM, implementar a inteligência para atendimento e implementar a inteligência para poder fazer logo depois os reportes automáticos para ele. Olha que interessante. Ele tinha lá inadimplência, agora ele já sabe, ele já tá baixando a inadimplência porque ele tem um relatório, ele sabe quem são as pessoas que estão ou não pagando. Então isso é o ponto alto e o ponto chave quando a gente fala de aquisição de clientes de AI, porque aqui a gente está falando de fazer um diagnóstico muito bem feito. E cara, o foco no início, principalmente que você que está no início e eu também ainda não faturo R$1 milhão por mês com soluções de inteligência artificial, ou seja, tem muito mato para a gente poder comer e desmatar aqui ainda. Nosso foco primeiro tem que estar em vendas, vendas, vendas e depois em produto. Porque, cara, se eu não tiver focado em vendas, eu nunca vou conseguir aprimorar o meu produto. Porque o meu produto ele tem que ser aprimorado com base na necessidade do meu cliente. Então o que a gente faz no início, assim como a gente fez antes de bater o nosso primeiro milhão aqui, é, cara, focar muito em vender, 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 vender. Garantindo que eu tenho um time que entrega. Lógico, eu não posso vender se eu não consigo executar, se eu não consigo entregar. Inclusive, se você for muito bom de vendas, cara, eu vou te pedir pra gente fazer uma parceria. Porque você pode vender e eu posso executar isso aqui dentro. Isso pode ser legal. E por outro lado, cara, um alinhamento que é muito importante é você ter uma comunicação eficaz com o seu cliente. Então, durante todo o processo, você já vai tratar ele como se fosse o seu cliente. Então, o cliente já vai entender que ele já faz parte do ecossistema, desde a R1, no R2 e depois no fechamento. E a comunicação eficaz é você ter os canais abertos para você ter mais transparência e você mostrar para ele num gráfico gigante, né? Tem um modelinho ali que você mostra. Opa, você tá na reunião de diagnóstico. Depois da reunião de diagnóstico, você tem a solução aqui para você validar. Eu nunca falo assim, é para você comprar, é para você validar. Você validando, a gente vem para essa etapa. Depois dessa etapa, a gente vai para essa. E assim você vai ter o seu projeto executado aqui pela empresa e você vai ter esse ganho de eficiência aqui.
Então a gente gosta muito quando se fala de venda, e os primeiros 10 mil, que é o objetivo desse vídeo aqui, é você olhar para esse mapa que eu tô te mostrando aqui e pensar, cara, o que eu preciso fazer? Baseado nisso daqui, eu vou começar pelo outbound, pelo inbound. Depois, o que eu posso buscar? Eu posso buscar esse nicho aqui. Poxa, esse daqui é legal, já tem a solução. Agora deixa eu focar em venda. Vendi, cheguei nos meus 10 mil, já tô tranquilo, pelo menos confortável. Agora eu vou para esses próximos passos pra gente trazer mais soluções, trazer mais pessoas, olhar para o processo como um todo, complementar ferramentas como, por exemplo, o CRM, complementar treinamentos que você pode dar para a pessoa que está internamente. Então aí você vai pegando mais dinheiro da carteira do seu cliente de uma forma que você gere mais resultados. Isso é muito importante frisar, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, cara, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e eu vou deixar aqui do lado um vídeo no qual eu falo sobre os 5 melhores nichos que eu olharia para começar a prospectar, porque são nichos que de fato tem muito dinheiro na mesa, fechado? Então é isso, um forte abraço e tchau!